E aí, queridos rubro-negros, bem-vindos a mais uma reação do nosso Flamengo. Temos uma polêmica aí na Supercopa. O VAR. O árbitro pode ou não checar o VAR quando ele volta do intervalo. O procedimento correto nesse caso é o quê? Antes dele terminar o primeiro tempo, ele escuta o VAR checa o lance e informa para o árbitro se está tudo bem, se está ok, se ele pode terminar a partida. Foi isso que aconteceu, mas tem sim uma ação do Carrascal no Bidon, onde você tem um movimento adicional fora da disputa de bola que caracteriza a conduta violenta e cartão vermelho. Vai todo mundo por intervalo e quando volta, aí sim o árbitro vai até o VAR analisar a jogada. Ele pode fazer isso? Pode, até por ser uma decisão disciplinar. Decisão disciplinar de cartão vermelho pode até acontecer mesmo depois de um jogo reiniciado. É diferente de decisão técnica, de um pênalti ou não. Então ele pode sim, nessa questão o protocolo permite, mas o procedimento correto seria ele ter feito isso, ter revisado no VAR, o VAR ter sugerido a revisão antes do primeiro tempo terminar. Até porque as equipes criam estratégias no intervalo e quando volta vai tudo por água abaixo. Procedimento correto? Procedimento correto. Ideal? De jeito nenhum. E aí causou uma confusão. O que a gente está imaginando e esperando também ver qualquer explicação é se naquele momento o VAR já estava com problema, não é, Zé? Não, a impressão que dá é essa, né? Porque as imagens, de novo, né? Eu vou falar por aquilo que é uma coisa padrão, uma transmissão padrão, aquilo que nós estamos vendo e acostumados a ver. Quando tem esse tipo de lance, existem várias câmeras, e a câmera que nos foi mostrada, pelo menos na transmissão, bem distante, não dava para você ver claramente. E era a câmera da transmissão, a câmera da Rede Globo. Isso. De fato, não dava para ver nada, não dava para ver nada. nenhuma. E aí depois, quando volta, né? Quando volta, há uma imagem diferente, uma imagem muito mais clara, com um quadro basicamente fechado ali no lance, mostrando o soco do Carrascal no Bidon. Então, assim, o chefe de arbitragem, o Rodrigo Sintra, né, se puder vir a público, para mostrar, para que a gente possa entender, porque assim, o árbitro avisou os dois capitães, mas será que todo mundo estava sabendo que o VAR não estava funcionando? E assim, no momento ainda, no final do primeiro tempo, não é, Zinho e Mari? No final do primeiro tempo, quando o Bidon ainda está no chão, e o Bidon, ele nesse sentido, ele cava, né? E ele, desde o começo do jogo, ele estava ali buscando alguma coisa, como ele buscou contra o Cruzeiro e foi muito feliz, e como ele foi decisivo também no jogo contra o Vasco. Mas ali no momento em que ele está no chão, o árbitro está conversando aparentemente com a cabine, não é, Zinho? Está conversando com os jogadores ali em campo. Então esse áudio também precisa ser liberado, porque pra gente entender se naquele momento já tinha imagem ou não. Claro, a gente vai ter que ter explicações. Até para saber se... Porque jogou pro intervalo, né? Porque isso poderia influenciar em muitas coisas. Substituição, se o Felipe Luiz já vai com um jogador a menos, a estratégia é diferente. Se o Dorival também já vai com um jogador a mais, a estratégia também poderia ser diferente. Se o árbitro no intervalo não deve, mas e aí? Ele recebe algum outro tipo de informação? Ele continua tendo acesso às imagens, a gente não sabe disso. Então isso acaba tendo ali também, não é, Zinho, um impacto, porque assim, no segundo tempo, e aí acho que a expulsão, alguém questiona a expulsão? Não, eu não questiono a expulsão. Não achei justa. Você questiona, Zinho, a expulsão ou é mais ou menos ali nesse sentido de como aconteceu? Então, eu ia falar isso. Assim, no final, a ação ela é certa, porque tinha que ser expulso. O duro é se passa e depois aqui a gente estaria discutindo. Vamos dizer que o Flamengo volta com 11, empata e vira o jogo. A gente ia estar discutindo aqui um erro de arbitragem, porque não foi expulso um cara que agrediu. O Carrascal foi irresponsável demais. Os jogadores têm que ser, não só o do Flamengo não. Eles sabem, mas agora tem que todo mundo estar falando. Gente, não adianta, qualquer movimento que vocês fazem vai aparecer, vai mostrar. E você perde um campeonato. Não estou dizendo que o Flamengo com 11 no segundo tempo era certo que ia ganhar o jogo. Mas foi um jogo equilibrado no segundo tempo. O Flamengo até continuou com a posse de bola. Teve algumas chances. O Corinthians nos contra-ataques teve as chances também. Mas você com 11... cresce mais a possibilidade. E o Carrascal, a atitude dele, que ele não fez um primeiro tempo ruim. Para mim, 3 jogadores do Flamengo ainda destacam. Destacam assim, fizeram um bom jogo. O Pulgar correu para todo mundo no meio campo, marcou para todo mundo, que o Jorginho está muito abaixo, para marcar e para criar. E o Plata, que muita gente contesta, porque o Felipe Luiz sempre coloca o Plata... Ele foi o único jogador que criou alguma coisa ofensivamente. Foi o único. Então esses 3... E o Carrascal que estava jogando bem. Mas aí ele teve essa atitude que realmente comprometeu um segundo tempo todo do Flamengo. Mas aí é isso, né, Zé? Você tem o quanto ali da cabeça quente do campo e de uma falta de inteligência em saber que você tem o VAR? Falta de inteligência. Gosto também. É falta de inteligência. Hoje em dia, como o vovozinho já falou você não pode tentar fazer qualquer tipo de atitude antidesportiva, dar um soco, dar uma cotovelada, porque você tem VAR, você tem várias câmeras, você tem a pressão, muitas vezes, que os jogadores no campo fazem, aí forçam o juiz ou o VAR, chamar o juiz para que ele possa ir até a câmera para observar. Assim, não dá mais para fazer isso. Você quer ver? Eu vou dar um outro exemplo para você tentar... Do Carrascal foi visto, né? Foi muito claro, né? Você dá o soco, você tem o gesto.
por exemplo, do jogo da final do Campeonato Paulista, do argentino, que deu a cotovelada. O Aníbal, que deu a cabeçada no Martins. Foi na Copa do Brasil. Foi querer dar uma de malandro, não, vou dar a cabeçada, vai ver que eu... né? E você pega, então você consegue pegar tudo isso. E aí você tem a velocidade do jogo, o VAR tem o privilégio de ter várias câmeras, vários ângulos e a velocidade. Você consegue ver exatamente o movimento, entendeu? Então, assim, ingenuidade não, é irresponsabilidade. O jogador de hoje não pode mais fazer isso. Não pode, em hipótese alguma. Ele pode entrar duro, um carrinho um pouco mais forte, uma entrada mais forte, que acho que isso passa, isso é normal do jogo, você está com a cabeça quente e tal, mas ser antidesportivo, ser desleal, né? Porque quando você larga a bola e dá um soco na cara do teu companheiro ali, você é desleal. Porque na sua época, fora do lance, ninguém viu o que estava acontecendo, né, Zé? Não existia, não tinha. Esse negócio tinha mais lances. Pô, pelo amor de Deus, eu tenho um ouvido até hoje que estala, porque eu tomei uma cotovelada do Matossas e a bola estava do outro lado. A gente nem via. Estala até hoje, Zé? Estala até hoje. Mas no passado, o vovozinho sabe o que eu estou falando. Escanteio, você ia jogar, você olhava a bola e olhava para ver quem vinha te dar soco, ou vinha para cima de você. Era assim. Libertadores, então? Sim. Libertadores, você jogava com mas aí, sabe o que chama a atenção? Porque eu lembro que quando passou a ter o VAR, não é, Zinho e Mari? Naquele primeiro ano, alguns jogadores não estavam adaptados. Sim. E aí você via que tinha gente que ainda, né, eram jogadores até formados de outra maneira. Exatamente. Não é o caso do Carrascal. Não. Que já é um jogador formado na era VAR. Exatamente. Não tem, assim, onde buscar desculpa. Foi muito responsável ali. E é isso, a gente está reforçando muito porque era um jogo decisivo, um jogo valendo taça. Se fosse uma partida em que o Flamengo, ele tivesse tido um desempenho bom, se tivesse tido a mesma vontade que o do Corinthians, a gente ia estar falando desse lance, mas talvez ia ter sido compensado pelos próprios companheiros, mas não foi. Ele prejudicou o Flamengo e ainda assim no segundo tempo deu muito Flamengo, mas não dá para você correr esse risco e deixar o time na mão desse jeito. A gente viu os primeiros minutos ali com um volume maior do Flamengo, até o Corinthians começar a aparecer e abrir o placar dessa maneira, então, Zinho, com o Gabriel Paulista, que é um novo reforço e mais um desses caras aí de personalidade no time do Corinthians, Zinho. Não, muito boa contratação, um jogador que quis vir para o Corinthians, né, que tem assim, a sua origem lá de família, torcedores, né, do Corinthians, acho que ele também. Agora o que não pode é o Varela marcar o Gustavo Henrique, né? Uma falha total de marcação. Você tem dois zagueiros grandes na área, né, que era o Gustavo Henrique e o Gabriel Paulista. Mas o Roberto, que é bom cabeceador. Você tem que pegar o Pulgar, os dois zagueiros, né, esses jogadores com maior estatura, para marcar esses caras. Então, numa jogada ensaiada, bem ensaiada pelo Dorival, o Gustavo Henrique puxa sempre lá no segundo pau para escorar, não é nem para finalizar direto. E quem marca ele é o Varela, que é da minha altura. Mas você vai, um cara de 1,70 m para pegar um cara de 2 metros. Falha nessa marcação, o Corinthians é forte nessa jogada e chega ao primeiro gol e cria outras chances, como a gente já viu aí. É um primeiro tempo, como você falou, o Flamengo começou com aquela coisa que a gente já sabia, propondo o jogo, com posse de bola, mas é o que tem sido falado muito. O Flamengo está com a bola sempre, mas não está ferindo o adversário. Essa posse de bola não é transformada num volume de chances, né? Aquela coisa, não adianta você ter a bola, posse de bola o jogo todo, mas você não cria oportunidade. O Corinthians, tendo menos bola, teve mais chance. Então, assim, não está sendo efetivo. Várias coisas, no início da temporada, os jogadores estão mal fisicamente ainda, mas precisa de uma coisa. O jogador, eu fui jogador, você vai jogar alguns jogos, principalmente decisão, é você que também chama a responsabilidade, é você que se concentra para o jogo. Você não precisa o treinador ficar te motivando, não. É você saber da importância que é ganhar um título com a camisa de um time grande. Então, assim, eu acho que está faltando. O Corinthians ganhou porque teve mais fome, mais desejo. O Flamengo entrou para jogar. O Corinthians entrou para conquistar. E aí está a diferença. A aplicação, a intensidade, a garra, a determinação equilibrou e até fez o Corinthians ser melhor. Então, porque dá para usar esse tipo de argumento de início de temporada, de falta de ritmo para o Flamengo, se o Corinthians vive a mesma situação? O Flamengo é verdade, poxa, ele termina a temporada passada no dia 17 de dezembro, não é isso? O Corinthians depois, na decisão da Copa do Brasil, 21, foi? 21, então. Só que o Corinthians, os jogadores, desculpa, eu vou falar isso porque é o presidente do Flamengo que reclamou para mim, que ele ficou chateado com essa situação, dessa mudança de planejamento. O Corinthians termina 21, voltou a treinar primeiro que o Flamengo, que terminou no dia 17. O Flamengo voltou a treinar no dia 12 e o combinado era para voltar a treinar no dia 6. Há uma diferença. 6 dias de treinamento, de mais rodagem, de mais jogos, há uma diferença enorme. E o Corinthians se aproveitou disso. Então, é uma semana
que o Corinthians antecipou, e como o André Ramalho falou, não foi, Mari? E o Dorival falou na última entrevista, qual é a condição física dos seus jogadores em 26? Ele falou, de 25, porque a temporada não acabou, o Dorival falou, é a mesma condição que eles tinham no ano passado. Mas o Dorival, ele falou que atrapalhou, né? Mesmo assim, mesmo podendo voltar um pouco, atrapalhou, porque eles não tiveram tempo hábil para recuperar, o Dorival teve que se utilizar de rodízio no Campeonato Paulista com várias formações. Nos últimos 2 jogos, ou seja, no jogo contra o São Paulo, acho que foi o jogo contra... Teve que perder por 3-0 para o Red Bull. E o que ele fez? Ele montou o time... Porque, olha, o Corinthians ele estreou, no Paulista, no dia 11 de janeiro. Isso. Já com os titulares. Sim. Mas aí também não dá pra gente tratar isso como normal, né? Não, mas estou dizendo, não foi normal. O próprio Dorival, na última entrevista pré-jogo contra o Flamengo, ele falou, olha, nós vamos com o time que nós temos de melhor. No jogo, ele falou assim, eu fiz as substituições nesse jogo já pensando no jogo contra o Flamengo. Ele não fez nem pensando no jogo que estava acontecendo, que tinha acontecido. Ele estava pensando no jogo contra o Flamengo. Por quê? Você tem os dados técnicos dos jogadores, dados fisiológicos. Tem a coisa que eu acho que o Dorival tem, que é muito importante. E aí, você está pronto para jogar? Exatamente. Como é que você está se sentindo? Vai jogar? Tem Não vai essa pro jogo? troca, né? Tem essa troca. Eu acho que o Dorival consegue fazer isso de uma maneira sadia com os jogadores, né? Aquela de questão de olhar nos olhos. Eu não sei Não quando tem é problema Ramalho. de deixar- Não sei quando é Ramalho, né? Porque o André Ramalho vinha jogando, não sei como é que foi esse momento de informação. Mas ainda assim, Ó, o Dorival ele consegue mas mesmo superar assim, esses momentos, Mas né? assim, existem dentro da sua pergunta, Bruno, existem casos e casos. Hoje, o caso do Flamengo não era para sentir a perna pesada. Sabe por quê? Vem de 2 derrotas, já vem forçado porque no Campeonato Carioca foi obrigado a adiantar. Então, assim, já vinha com uma expectativa alta, né? E não correspondeu nesses últimos... precisando dar uma resposta. Sim, nesses 2 jogos, precisando dar uma resposta. Tá. E assim, se fosse um Campeonato Brasileiro, se fosse um Campeonato Carioca, você poderia entender determinadas situações. Mas é uma final. Taça. É uma taça. O próprio Felipe falou que era um jogo importante. Sim. Por quê? Porque agora você tem que dar entrevista. Você tem que explicar o que aconteceu. Você tem que explicar por que o time do Flamengo não consegue acelerar o jogo. Você tem que explicar porque não tem liderança, porque as suas lideranças, como o vovozinho falou, você não consegue ver isso dentro de campo. Tem coisa que é o jogador. Pô, eu vou jogar contra o Corinthians. É impossível um cara não se motivar. A gente está falando de postura, né, de Zé? postura. Não só de Isso, taticamente as coisas não aconteceram, lógico. né? É impossível você não olhar um estádio cheio do jeito que estava e falar assim, pô, eu vou arrebentar esse time, eu vou correr, eu vou... Você cria mecanismos dentro da sua própria cabeça para falar assim, hoje não. Hoje eu vou matar, eu vou morder, vou arrancar a cabeça do jogador que vai jogar contra mim, porque eu quero ganhar. O Flamengo, em momento algum, hoje, não teve isso. Então, dentro da sua pergunta, hoje não era caso de ficar olhando cansaço ou não. Até porque o banco do Flamengo é superior ao do Corinthians. Muito. Se você superior, se você precisar. Então, você poderia administrar essa situação de 45, 60 minutos e colocar gente nova com qualidade sem perder a qualidade de jogo. Entendeu? Mas só que aí faltou entendimento de que era uma final. Agora, o Felipe precisa acelerar isso. O Felipe precisa acelerar isso, porque nós estávamos durante a semana, né, eu fiz até essa pergunta para o vovozinho nos deu uma informação porque teve essa conversa com o BAP. O BAP falou, eu dei todos os jogadores, eu coloquei nas mãos do Felipe a quantidade de jogadores necessários para ele ganhar tudo. É verdade. Já perdeu agora. E aí não pode perder agora para o Inter, certo, Mari? Sim. No meio de semana, na quarta-feira, porque já vem de derrota. E depois ainda tem o jogo com o Sampaio Corrêa no Carioca, que já virou decisão no final de semana. No Campeonato Carioca. E ele já perde um clássico que foi do Fluminense. Aí ele perde estreia de Campeonato Brasileiro, perde agora uma taça. Essa derrota tomando 2 gols em todos os jogos, ele já vai pressionado já para a sequência que tem. Ozinho, e a estreia do Paquetá, como foi? Ruim. Assim, ótimo jogador, é ótimo reforço. Acho que tem tudo para ser o grande destaque no futebol brasileiro. Tem qualidade para isso. Mas precisa trabalhar com um novo grupo, precisa se encaixar no sistema tático. Eu volto a dizer, a posição que ele entrou hoje, o setor que ele atuou hoje, meia pelo lado direito, o Felipe Luiz fez um 4-4-1, deixou o Plata centralizado e ele veio ser o cara pelo lado direito, o Arrascaeta com movimentação pelo lado esquerdo e os 2 volantes ali, o Pulgar e o Jorginho. Né? Sem a bola, você via ele toda hora tentando vir para marcar o Bidu. Para mim não é a melhor função dele. A não ser que haja bastante treinamento e tal. Eu prefiro o Paquetá como um segundo jogador de meio, ele com o Jorginho, ele com o Pulgar, ou ele no lugar do que o Arrascaeta joga, centralizado, quiçá pelo lado esquerdo também. Pelo lado direito é a posição que eu menos vi ele jogar, meia pelo lado direito. E ele não entra bem, toma algumas decisões equivocadas, acho que teve momentos que ele podia chamar a responsabilidade para ele quis passar a bola para o Arrascaeta. Sabe, essa coisa de saber que o Arrascaeta foi o grande jogador dos últimos anos, é a grande estrela. Teve momentos que ele poderia arriscar. Ele tentou passar para o Arrascaeta e errou os passes, normal de quem está desentrosado ainda.
E também entrou num time com um a menos e com outro time melhor postado, melhor organizado. Então, para ele também render, num dia que o Flamengo está muito abaixo e que o adversário está muito bem compactado e marcando. Não sobrou muito espaço para ele. Mas caiu no pé dele a bola do jogo para o Flamengo. E ele falhou, né? Pela expectativa que se tem, pelo jogador de seleção que ele é, pelo grande jogador que ele é, o craque não pode perder um gol desse. Então, ele não fez uma boa estreia. Foi uma estreia ruim. Porque aí a imagem vai ser essa, né? Da bola ali na pequena área, praticamente, que tá no pé Bola do dele. empate, né? Sim. Era bola Era do um empate. Tava 1x0, né, Mari? É finalzinho do jogo, né? Tava 1x0, não é, Zé? E aí, aqui, assim, a repercussão em cima dos rubro-negros é muito em cima das decisões do Felipe, que vocês analisaram, mas muito dessa bola, do gol perdido pelo Paquetá. É gol perdido mesmo? É gol perdido. É. Gol perdido. Se fosse eu, não. mas Pra alguns, né? pro Gol Paquetá, Mas pra quem Se custar? Porque aí a comparação vai ser essa. Custou 40 mas- milhões de E ele vai euros. carregar isso. Vai carregar. Essa mochilinha dos 40 e tanto milhões, ele vai É, carregar vai ser a até comparação. ele Isso. demonstrar Mas aí- que, de fato, é isso. O Memphis carregaria, carrega. gente. Exato. Sim. Se o Paquetá faz o gol e o Flamengo ganha o título, ia cair na conta do Na Memphis. conta Não do vai Memphis. cair Aquela bola daquele. que o Rossi defende do Decidiu o Memphis. jogo. Porque o 2x0 era no pé do Memphis. Exatamente. Se terminasse ali o Flamengo campeão, o Memphis seria cobrado por aquela bola que o Rossi defendeu. Sim. Exato. Mas Né? acho que faz parte. São grandes jogadores que já estão acostumados com esse tipo de situação de cobrança. Eu volto a falar, eu acho que o Felipe errou, não colocaria o Paquetá nessa situação, colocaria como se colocasse, né? Se eu tivesse que colocar o Paquetá, não seria nessa posição. E eu não colocaria porque ele chegou na quarta-feira para jogar hoje, né? Não treinou com os jogadores, por mais que ele seja um bom jogador. O que o vovozinho relatou é uma coisa que você não tem a intimidade ainda, então você se sente na obrigação de fazer as coisas. Talvez se ele tivesse mais tempo, ele não passaria para o Arrascaeta. Teve 2 bolas que ele estava sozinho, era só ele ajeitar e chutar. Ele preferiu dar o passe, e o passe foi um pouco mais forte e o Hugo pegou. Entendeu? Então, assim, coloca o Cebolinha, coloca o Bruno Henrique, os caras que já estão acostumados com as movimentações. Mas com não aquilo que cairia na sabem. conta do Felipe se ele perde um título com o Paquetá no banco? Não, porque todo mundo iria entender. Pô, Ele não chegou carrega agora... esse peso de, Não, mas- a direção Eu ia acho falar, que não. te dei 40, Sim, mas depois de 40 milhões. Mas aí Eu acho que ele ia ter que responder sim. Não, mas eu acho que não, sabe por quê? Chegou agora. Aí quando ele faz 2 treinos, qualquer pessoa iria entender, falar assim, não, chegou agora, com 2 treinos, não tá, é bom jogador, mas não tá, Mas não se tá no banco, entrosado. Zé, eu acho que ele ia se ter... mostra Sim, que a ele ia- banco, Zé. a expectativa é Acho que essa, ele ia ter quando que você responder. leva o Paquetá ao banco. Exatamente. A Eu expectativa colocaria, era mas essa. não onde ele colocou. Entendeu? Mas expectativa assim, dele tá aí. eu não colocaria, até pela questão de E movimentação. condições de entendimento. jogo, né? Com um jogador a menos. Sim, eu o acho jogador que a menos, você também... vai fazer diferente. Eu não coloco, eu utilizaria os Não. jogadores que já estão acostumados com a minha forma de ser. Por exemplo, se eu sou o Felipe Luiz. Aham. Com a minha já sabem o que eu quero deles, já sabem o que eu desejo. Você viu se o Flamengo hoje conseguiu fazer marcação-pressão, perde, pressiona? Uhum. O Flamengo não conseguiu fazer Não. isso em momento algum. Não. Pressionava a bola lá em cima, né, na hora da saída de jogo, mas quando conseguia dar o chutão e brigar pela segunda bola, como o vovozinho falou no começo do programa, o Flamengo tinha dificuldades. A não ser depois que o Corinthians voltava lá para trás, aí deixava o Yuri brigando com o Yuri e o Memphis brigando com 3, 4 jogadores ali, que eram os 2 zagueiros mais o Pulgar. O Flamengo, em momento algum, conseguiu. Aí você coloca um jogador que tem uma qualidade sensacional, ninguém aqui está questionando o Paquetá. Mas se eu não conheço, é lógico que você vai precisar de um tempo para se adaptar. É a mesma coisa, eu tiro você do programa que você está acostumado. Você nunca apresentou. Por mais que você esteja acostumado com o ambiente aqui, o estúdio e tal. Vem cá, Bruno. Faz um agora programa o Mais Você Isso. da Ana Maria Braga. Entendeu? Você vai tocar, porque você é bom. Entendeu? Você vai conseguir fazer o programa. Mas você não vai se sentir à vontade com câmera, com o que você vai olhar, onde você vai... Sabe, tem algumas coisas que são nesse aspecto. Talvez se fosse, como eu falei, se fosse um campeonato brasileiro, se fosse um campeonato carioca, tudo bem. Mas é uma final. É uma final. Sim. Entendeu? Então é o seguinte, Euzinho, onde é que você acha que... Qual seria a substituição ideal para o Paquetá entrar em campo? Onde você o colocaria? O De La Cruz no lugar do Jorginho, eu colocaria ele no lugar do Jorginho. Mais vitalidade física, menos marcação no setor que o Jorginho joga, intermediária. Pega na bola toda hora, ele tem bom passe, ele tem boa movimentação, ele enxerga o jogo de frente, muito mais fácil para acertar os passes do que jogar como meia pelo lado direito para marcar lateral e para ficar de costas muitas vezes, para um jogador que está retornando, para entrar num time que está com 1 a menos. Então, o Zinho aqui, quando eu não estou falando num programa só, não. Quem estava vendo o jogo comigo aqui em casa, eu falei assim, eu voltaria com o Paquetá como segundo homem de meio campo no lugar do Jorginho, que não está conseguindo correr, não está conseguindo ditar o ritmo. O Paquetá vai enxergar o jogo de frente e ele está acostumado a jogar desse jeito. Colocaria o Bruno Henrique no lugar do Pedro, que não estava bem também, e colocaria o Cebolinha aí sim, ali no lado esquerdo, aberto ali. Foi o que você falou, né, Mari? Foi, exatamente. E aí é isso, porque você tendo o Paquetá nessa faixa de campo,
a chance dele ajudar ainda nesse meio de campo, que o Corinthians no segundo tempo não conseguiu sair, né, praticamente, assim, ficou muito condicionado o jogo para o Flamengo. Mas você ainda consegue fisicamente proteger, mas você consegue encontrar alguma coisa lá na frente. O Paquetá é muito bom, né, nessa bola que ele enfia para algum atacante, ele ia ter opções pelos lados e com o Bruno Henrique. E agora, contra o Inter, depois Sampaio Corrêa, depois agora é pé embaixo em todos os jogos, né? Não tem essa, né, Zinho, de... Até porque vai ter que se provar, né? Eu acho que aí tá um ponto nessa questão tem que ganhar para acalmar a vestiário. Então, mas aí é o seguinte, é com o Paquetá? É com o Paquetá no time ou não? Não, eu acho que ele vai colocar o Paquetá, mas não nessa posição. O Paquetá não estava jogando nessa posição. O Paquetá era meio, jogava por dentro. Porque o Zinho falou do Jorginho, desde o do jogo do Morumbi, o Jorginho e o Arrascaeta, eles já entram abaixo do ritmo do jogo, não é? Sim. E aí o São Paulo consegue virar. São Paulo consegue virar porque eles entram abaixo. Ele tem que acelerar. Eu acho que, assim, Bruno, o Felipe tem que acertar, ele tem que ver, ele tem que entender que os times adversários já entenderam como o Flamengo gosta de jogar, né? Já sabem como, então se posicionam, fecham o meio campo, jogam fechados, explorando o contra-ataque. Os times adversários já entenderam mais ou menos como o Flamengo vai jogar. Nem sempre a tua técnica vai conseguir sair dessas linhas de marcação como os times adversários têm. O Fluminense fez isso, o São Paulo fez isso, o Corinthians hoje fez isso, e por falar em Corinthians... assim, eles demoraram muito para entender o Carrillo, né? Chegou um determinado momento que o Rossi estava fazendo o passe de dentro da área para o Pedro lá na frente, porque o André saía para fazer a marcação, o Carrillo saía para fazer a marcação e deixava um espaço no meio campo. E isso daí você precisa acertar, né? Você vem para cá, como é que funciona? Você daí não dava sequência. Só que não dava sequência, né? Os dois jogadores abertos aqui, ou eles fechavam, ou vinham de encontro, você pode fazer uma tabela, devolve e os dois fecham para receber essa bola lá na frente. Então tem algumas coisas que ele precisa acelerar esse processo, ou entender o que é preciso ser feito, porque a partir de agora, não desde o ano passado, mas os times vão entrar dessa forma contra o Flamengo. Ninguém vai jogar de igual para igual com o Flamengo. Quem é o time que vai jogar de igual para igual, vai sair para o jogo? Ninguém. Porque se sair, vai dar espaço para o time do Flamengo jogar, dança. Né? Agora, só queria fazer assim, né? A gente está falando do Flamengo, mas o que o Bidon jogou... Nossa, não, o Bidon é isso. Eu acho que assim, a personalidade do Bidon, desde os confrontos contra o Cruzeiro, chama muito atenção. Pra mim, ali, desde quando o Garro sai e o Dorival precisa do Bidon em outra função. Então Zé, mas aí é o seguinte, André, você acabou de falar o seguinte... Eu vovozinho, a gente fala, será que o André não joga? Vai jogar o Carrillo, vai colocar um jogador mais experiente. O que esse menino correu hoje? Então, porque batalhou, brigou, lutou. A gente estava falando o seguinte, ninguém vai atacar o Flamengo, tal, e tudo bem, e isso a gente fala faz 6 anos já. Agora, o Corinthians, ele derrubou o Cruzeiro, que ano passado era super favorito na Copa do Brasil. Derrubou o Vasco também. Ganhou os títulos em cima do Palmeiras, ou um título em cima do Palmeiras e eliminou na Copa do Brasil. Agora, ele também derruba o Flamengo. Em mata-mata, quem consegue segurar o Corinthians? Não, eu acho que é possível jogar contra o Corinthians, mas você precisa entender o que o Corinthians vai fazer. Qual é o tipo de jogo do Corinthians? Em todos esses jogos que você falou, o Corinthians saiu para o jogo? Ou o Corinthians esperou, se fechou e aí espera o erro do adversário e saiu no contra-ataque ou saiu tocando pelos espaços deixados pelos adversários. Foi assim. E falei durante a semana também, volto a falar, o Corinthians com o Memphis é um, o Corinthians sem o Memphis é outro. Por quê? Porque ele condiciona os times adversários, sempre tem gente marcando, aí abre espaço para o Yuri, porque o Yuri entra dentro das características do Yuri para jogar, né? Porque quando não tem ninguém ali na frente, o Yuri joga sozinho, não é a dele, aí o time sofre, ele tem dificuldades, entendeu? O Bidon fica mais tranquilo para jogar e você tem um entrosamento, você sabe exatamente o que vai fazer. Agora, você precisa entender o que você pode fazer para tirar proveito do Corinthians, para tirar as dificuldades, deixar a bola para o Corinthians e deixar o Corinthians sair para o jogo e você propor o contra-ataque, porque o Corinthians tem 2 zagueiros, o Gabriel acho que é um pouco mais rápido. Né? Mas o pouco que eu vi do Gabriel, ele no Corinthians ele está jogando em espaços curtos, ele não está saindo muito, não está sendo muito exposto. O Gustavo é um jogador lento quando precisa sair para o bote, para caçar jogadores no meio campo ou na lateral. Então você tem que criar situações para você tirar esses caras da zona de conforto. Mas da forma como o Corinthians vem jogando e da forma como os adversários enfrentam o Corinthians, jogam exatamente da maneira que o Corinthians deseja. Pelo menos igual na vontade. Isso, me ataca que eu vou... Beleza, pode porque, me atacar, vou sair no contra-ataque. É mais um título e mais uma conquista que também passa pelo Memphis, não passa, Mari? Passa. Mas hoje ele falhou, hein? Eu acho que não como protagonista, como foi, enfim, Copa e etc. Acho que hoje outros jogadores se apresentaram melhor, né? É o segundo jogo, praticamente, do Memphis, né? Assim, voltou agora. Acho que não passa tanto por ele. Jogou contra o Bahia, né? Exatamente. Jogou contra o Bahia agora. Mas é isso, minimamente ele gera uma preocupação diferente no time adversário. Ele pode não aparecer hoje como apareceu em outras vezes. E teve o lance do Rossi ali, teve o gol anulado, então, de fato... A gente tem a imagem do gol anulado aí, desculpa te cortar, mas vamos colocar de novo, só para ver se a gente não tem a ferramenta para traçar a linha, mas a gente pode olhar, Mari. Mas aqui a gente tem o... mas não é a mesma do VAR ali, mas assim, é mais um título... aí é o gol tem que parar na hora do passe. Não dá pra gente saber, né? Mas o Rossi ainda consegue defender o gol da assistência, sim. A impressão que dá é, quando tem na imagem, que na hora do passe, o Yuri Alberto tá na linha dos jogadores do
É, do lance Flamengo. ajustado, né? Só a ferramenta do VAR então, mas pra... a Mas impressão, olha, por isso que eu olha falei, a quantos impressão jogadores que do dava. Flamengo e quantos do Corinthians, e o Corinthians ainda assim consegue marcar. Isso é verdade também. Olha lá, ó, tá Impressionante. vendo? Tem que parar na hora do passe. Não sei se vocês conseguem parar na hora do passe para ver. Vamos E tentar. essa imagem chama atenção, porque quando o Yuri recebe ali, né, nesse corte que a gente já tem, o Bandeira ele só levanta depois ali, ó. Ele espera E que mesmo ele assim, ia os jogar. jogadores do Flamengo, Ele chega eles depois. estão assistindo o lance acontecer. Ao mesmo Bandeira que errou, né, depois, né? E ninguém pede impedimento, né? Ó, na hora não do... corta o passe, a lentidão pra chegar, o Memphis É verdade. consegue, na insistência, fazer o gol. Bem reparado, Mário. Porque o Rossi tá se virando e tá todo mundo Esse- assistindo. O passe cruza a área, chega no Yuri, depois o Memphis fecha, já livre de marcação, depois ele toma a frente pra pegar o rebote. Então, mas aí é mais um títulozinho pra gente Ó. colocar naquela conta pra discutir, né? Ah, o salário, custa... Ah, aí tá parado, Zé. então, eu acho que não tava impedido, não. É, porque tem um jogador aqui, Tem jogador ó. aqui ó. embaixo, ó. Quem que é? O Léo, talvez? É o Léo, Não, o ó. Léo tá ali em E cima. o Léo, não, aqui eu acho que é o Ortiz, ó. É o Ortiz. É o Ortiz, tá vendo? É o Que ele tá na... Ortiz. Eu É tô porque me quem baseando fecha na ali grama, é né? o lateral, sim. Ó, eu tô me baseando na grama, na imagem da grama, ó. Sim. Na risca da grama, Na risca né? da grama. A impressão que dá aqui na hora do passe, tá? Ele tá um pouquinho atrás, ó. Ele tá à frente do Léo Pereira, mas não do Ortiz. Tá É vendo? verdade. É verdade. Esse assim, é lance Enzinho. Eu não sei se você consegue, a gente também não tá com um ângulo ideal. Não sei se o Zinho tem uma opinião sobre isso, é lance ajustado. Mas assim, é mais uma taça onde quando a gente for discutir, é o que estamos discutindo. Ah, vale a pena Memphis, não vale, mas é mais uma taça que entra com a participação e a presença do Memphis em campo, Zinho. Sim, ele é um jogador importante. Ele a qualidade técnica do time passa muito por ele. O Garra agora, a gente tem essa dúvida, como é que vai ser? O Dorival vai utilizar o trio ofensivo jogando em casa contra um time que o Corinthians vai propor mais o jogo, mas quando tiver os duelos com equipes superiores ou decisões que você precisa fortalecer o meio-campo, ele vai entrar com esse meio-campo que entrou hoje, né? A gente costuma dizer que são jogadores com característica mais de primeiro e segundo homens de meio campo do que o meio ofensivo, apesar que o garoto Bidon está se transformando no meia, né? Ele está organizando o time, ele está ditando o ritmo do time, mas eu costumo dizer que o futebol, a conquista vem pelo coletivo. O jogador individualmente, ele vai aparecer quando esse coletivo sobressair. Então o Memphis vai ser fundamental para a hora decisiva com esse coletivo que a gente viu hoje funcionando. O conjunto do Corinthians, a dedicação do time do Corinthians, a entrega, a disciplina, a intensidade, a disputa por cada centímetro. Isso tudo o Corinthians equilibra o jogo contra equipes melhores, como você falou, Palmeiras, Cruzeiro, Flamengo, porque tem essa aplicação. E aí, quando tem as oportunidades, a posse de bola é menor, mas cai no pé de um... Aí vai precisar de um Memphis, o Garro quando entrar, o Bidon, o Yuri Alberto é o momento final, é aquele centroavante da definição, da briga, da luta. Mas eu também destaco os dois laterais do Corinthians. O trabalho que Mateuzinho e Bidu faz são fundamentais, porque numa era que os laterais vêm muito construindo o jogo, esses dois laterais do Corinthians, muitas vezes eles são os caras que terminam a jogada na linha de fundo. O Corinthians não joga com um meia pelo lado de velocidade. Quem é o meia de velocidade? Quem é o cara para puxar a velocidade? É o Yuri Alberto, que é o centroavante. O Memphis não é o veloz, o Garro não é o veloz, o Bidu não é o veloz, o Carrillo não é o veloz. Agora tem o Caio César que chegou, que pode entrar, tem o Vitinho que está no banco, que pode entrar. Mas o time que entra jogando, a válvula de escape pelo lado são os dois laterais, que cumprem e jogam muito bem. Para mim foram melhores que os dois laterais do Flamengo hoje, o Varela e o Alexandre, que nem apareceram muito no jogo, que não se apresentam para... O Flamengo sem um homem de velocidade, é o Plata que faz um pouco isso, precisava de laterais que ultrapassassem e a gente não vê muito. E o Bidu já na Copa do Brasil, decisivo também, hoje foi quando ele consegue defender aquela bola também em cima da linha. Daqui a pouco vai começar a linha de passe, mas antes, vamos ver a decisão do Mundial Feminino, Mário. Onde o Corinthians fez uma grande partida contra o Arsenal, foi um jogão, né, Mário? Decidido só na prorrogação, com todos os requintes ali para emoção. E o Arsenal, a gente tá vendo, sai na frente com esse vacilo da defesa do Corinthians, Mário. Exatamente, uma falha, né, da Letícia Teles ali para Olivia Smith marcar. O Corinthians até que estava equilibrado nesse momento do jogo, mas é muito difícil vacilar dessa forma na frente do Arsenal. O Arsenal está no meio da temporada, é importante a gente falar isso. O Corinthians é só o segundo jogo, ainda não começou a temporada por aqui. Gabi Zanotti, mais uma vez, empata nesse lance. A bola já tinha entrado, né, antes do Corinthians finalizar de novo. Ela empata e aí teve muito de Lelê. A goleira do Corinthians fez uma partidaça, defendeu demais, poderia, de fato, ter antecipado ali o título do Arsenal. O Arsenal consegue o 2-1. E aí depois o Corinthians vai empatar no finalzinho. Já nos acréscimos, né? Exatamente. A gente tá vendo o gol da Vubem Moy, a zagueira do Arsenal. Mais um cruzamento. O Corinthians não consegue afastar a bola. E aí com a Vicky Albuquerque de pênalti, o Corinthians empata, força uma prorrogação,
fisicamente já sentindo de fato o cansaço, a partida quase que toda debaixo de chuva, aí o pênalti em cima da Robledo. 93 minutos, Mari. 93 minutos, impressionante. Vicky Albuquerque, Zanotti já tinha saído do jogo, Vicky Albuquerque marca, ela que entrou ao longo do segundo tempo, força a prorrogação, e aí, infelizmente, o Arsenal consegue marcar com a Ford, que entrou também ao longo da partida, aí um chute no canto da Lelê, uma pena, ela se lamenta bastante, né, depois que a bola entra. E aí, infelizmente, deu Arsenal, mas num jogo que o Corinthians vendeu muito caro essa vitória para a equipe da Renée Slegers. Foi uma boa participação do Corinthians nesse Mundial, muito bom, primeiro experimento, né, do Mundial das Campeãs, né. Já tinha passado pelo Gotham na semifinal. Já tinha passado pelo Gotham, um time da Liga Americana. E aí o Arsenal ficou com o título. Então é isso, o Arsenal conquistando então a primeira Copa do Mundo de Clubes das mulheres. E o Corinthians chegando então à decisão e caindo então na prorrogação depois de 2-2 no tempo normal, tá? Então assim o Arsenal conquista a Copa do Mundo feminina. Vai começar o Linha de Passe na sequência. Mário, eu te encontro amanhã às 11 horas no Sport Center, tá bom? Sim, até amanhã então. Zé Elias, até amanhã. Abraço, Brunão. Zinho, até mais, tá? Abraço, vovozinho. Beijo, Zinho. Boa semana aí pra todos vocês, Até amanhã, claro. Zé. Até amanhã, Zé. Até amanhã. Especialmente para os corintianos que já começam 2026 levantando a Supercopa do Beijo, Brasil. Pascoal. Beijão. Linha